Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai dar o início a mais uma Quinta da Inovação. Hoje quem está com a gente é o Robson, que é o presidente do CT Smart. Muito bem-vindo, Robson. Super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu sou a Júlia Barbosa, sou aluna de extensão do Labit, e quem vai estar comigo hoje é o Caio Sarmanho, que também é aluno do Labit. Então, para dar início a essa conversa, eu queria pedir que você se apresentasse para quem está assistindo a gente. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu que gostaria de agradecer pelo convite, é uma honra poder estar aqui com vocês. Bom, falar um pouco de mim é falar muito sobre tecnologia, né? Eu sempre estive envolvido em tecnologia, minha formação é em ciência da computação, né? Eu tenho mestrado em ciência da computação e fui professor universitário durante 4 anos. Depois fui e trabalhei mais 10 anos na Eletrobras Holding, na área de tecnologia da informação. E num dado momento, na Eletrobras, eu passei para a área de inovação tecnológica, onde, né, surgiu a ideia de se criar um Instituto de Ciência e Tecnologia, e em 2016 nasceu o CT Smart, do qual sou presidente desde sua fundação. É basicamente isso. Tá certo. Obrigada. Então, sem mais demoras, eu já queria começar perguntando se você podia explicar para a gente, mais ou menos, como é o CT Smart, como ele atua e, principalmente, como ele conversa com a universidade, né? Com os alunos, que é mais a nossa área de interesse. Bom, o CT Smart ele é um tripé. Ele atua em 3 áreas distintas, tá? Ele atua na educação, na inovação e na pesquisa. São 3 áreas distintas que se complementam, né? Então, assim, na área de pesquisa, a gente vai desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento com o setor de energia, o setor de petróleo e gás, o setor de energia elétrica, onde a gente tem fundos de pesquisa que a gente pode buscar recursos financeiros e executar projetos de pesquisa. E aí entra a universidade. Quando a gente executa algum projeto com uma empresa do setor energético, a gente traz professores e alunos das universidades para receberem bolsas dos projetos e executarem com a gente. Então, nós temos contato com os professores de universidades pelo Brasil, e até fora do Brasil, como a Universidade do Porto, em Portugal. E quando aparece algum projeto que é interessante para a gente escrever e pleitear alguma verba, a gente aciona professores nessas universidades, escreve o projeto e busca ser contemplado com a verba. Sendo contemplado, a gente vai executar o projeto de P&D, que a gente chama, né, de pesquisa e desenvolvimento. Essa é a perna de pesquisa do CT Smart. A perna de inovação é a gente trabalhar com startups, como uma aceleradora de startups. E aí a gente consegue ajudar as empresas que estão nascendo com seu plano de negócio, com seu planejamento estratégico e ajudar os dias iniciais dessa pequena empresa, essa empresa que está nascendo, né? E o CT Smart acaba sendo como uma aceleradora para essas pequenas empresas. Então, a gente tem contato com investidores anjos no Brasil para que possam estar injetando dinheiro nessas startups que estejam com a gente. Isso tudo é planejamento estratégico do CT Smart, é vocação do CT Smart. E na área de educação, a gente está executando um projeto agora de desenvolvimento de um material para computação maker, laboratórios makers, onde os alunos, desde o primeiro ano do ensino fundamental 1 até a primeira série no ensino médio, eles têm um material didático desenvolvido pelo CT Smart, com personagens e tudo, para ensinar as crianças a computação maker, ou seja, aprendem a fazer código, a programar, aprendem a fazer robô, mexe com eletrônica, né, e tudo voltado para o ser humano, tá? Então, assim, por que criar o CT Smart?
o CT Smart nasce com com um diferencial. A gente quer usar a tecnologia para o desenvolvimento humano. Então, a gente olha o ser humano como um cerne da tecnologia. Não é a tecnologia servindo, é a tecnologia servindo o ser humano, né? Não é o ser humano servindo a tecnologia. Então, a gente trabalha com as virtudes humanas, com as virtudes fundamentais, com a, né, fortaleza, temperança. A gente trabalha o ser humano para que ele possa utilizar bem as tecnologias. E isso a gente está fazendo com as crianças desde a mais tenra idade, com esse projeto Maker agora nas escolas. Perfeito, Robson. Então, a partir da sua experiência nesse centro de tecnologia, quais seriam as principais ou uma das principais demandas do século XXI? Para mim, Caio, a principal demanda do século XXI é desenvolver o ser humano nos seus valores, nas suas virtudes. Tá? A gente está pensando muito em desenvolver tecnologias, em inteligência artificial, carro autônomo, cidades inteligentes, internet das coisas. Existem muitos assuntos na nossa cabeça, mas no fundo, o ser humano está ficando para trás. O desenvolvimento humano está ficando para trás. E é isso que eu me preocupo no CT Smart, que a gente desenvolva sim a tecnologia, mas que a gente use a tecnologia para o bem-estar, para o desenvolvimento do ser humano. Então, o principal ponto que eu vejo com o CT Smart é: vamos desenvolver o ser humano através da tecnologia. Né? Vamos utilizar tudo que a gente tem de ferramentas, de ferramental, para desenvolver o ser humano em seus valores. Bom demais, né? Enfim, dava pra gente ficar várias horas aqui falando sobre isso. Mas agora trazendo mais para uma perspectiva do próprio Labit, né? Que a gente tem muito esse desejo de criar uma rede de contatos, né? Um networking, enfim. O CT Smart tem essas conexões externas, né? Você poderia falar um pouquinho como foi esse processo, dessa criação, dessas redes, dessas conexões? Bom, eu vou contar a nossa história, né? A minha vontade de criar uma associação nasce quando eu tinha 18 anos. Né? Eu trabalhava num aterro sanitário, levando alimentos para as famílias no aterro sanitário em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. E desde então eu já tinha vontade de criar uma associação para ajudar aquelas famílias a tirarem a energia do próprio lixo, né? Desenvolver o próprio lixo, que hoje a gente está até nos envolvendo num projeto de biogás do governo federal. E desde então eu tinha essa vontade de criar uma associação. Mas eu vou para a Eletrobras, fico lá durante 10 anos, e quando eu entro em 2012 na pós-graduação na Unicamp, em gestão estratégica da inovação tecnológica, eu vejo ali um nicho onde a gente poderia, com a tecnologia, com o P&D, com a pesquisa e desenvolvimento, arrecadar, desenvolver projetos para ajudar pessoas, né? Então, dentro da Eletrobras, como eu tinha sido professor universitário, eu junto alguns professores de algumas universidades de Niterói e São Gonçalo, junto com alguns amigos da Eletrobras, e a gente funda o CT Smart para a educação, para a inovação e para a pesquisa, né? Então, assim, de dentro da Eletrobras, eu criei uma rede de contatos. Por quê? A Eletrobras Holding, ela administrava, eu não vou lembrar agora, mas umas 20 empresas estão abaixo da Eletrobras Holding, talvez até mais. Então, a gente fala assim de Eletronorte, Furnas, Itaipu, Chesf, isso de norte a sul do país, né? As maiores empresas do sistema Eletrobras. Quando eu fiz a pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação com 40 alunos de todas as empresas do sistema Eletrobras. Então, eu tinha contato em todas as empresas já do sistema. Então, nós fundamos o CT Smart já com uma rede de contatos em todas as empresas do sistema Eletrobras e
já algumas universidades do Rio e de Niterói, né? Então, e eu fui, nessa mesma época, né, na criação do CT Smart, eu saí da área de tecnologia da informação, da área de TI, da Eletrobras, e fui para uma diretoria de regulação, onde o meu diretor deu total apoio para a fundação do CT Smart. E ele tinha sido secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e presidente da Eletronorte, em Brasília. Então, ele me deu apoio para fundar o CT Smart e me deu a incumbência de sair pelo Brasil nos congressos de regulação, de inovação, para representar a Eletrobras. Então, nesses congressos que eu participei durante 1 ano e meio, eu fiz um network bem grande para o CT Smart e para a Eletrobras. A gente conversava muito sobre energias renováveis, a gente conversava muito sobre P&D no setor energético, e eu divulgava o CT Smart ali. Então, eu conheci gente do Ministério de Ciência e Tecnologia, eu conheci gente dos parques tecnológicos, e conheci pessoas que vieram a ser do conselho consultivo do CT Smart. Então, hoje eu tenho 4 pessoas no conselho consultivo do CT Smart que me conectam a diversos nichos de mercado. Então, eu tenho uma que me conecta no nicho de inovação, o outro me conecta com o nicho de parques tecnológicos e startups, um outro no petróleo e gás, um outro no de energia elétrica, e assim a gente começa o network do CT Smart. No início também fui pessoalmente até Portugal, fiz uma visita de 1 semana em Portugal, divulgando o CT Smart, fechando contatos, fazendo contatos, criando o network do CT Smart. Então é assim, o que eu posso falar? Como que se cria um network? Você tem que estar presente nos eventos. Se você quer fazer, se o seu nicho de mercado é cidades inteligentes, por exemplo, você vai nos congressos de cidade inteligente, fala da sua empresa, divulga a sua marca e faz conexões, conversa com as pessoas, se apresenta e conhece, né, o que os outros estão fazendo também. Depois desses eventos, marquem visitas nos principais contatos que você fez. Então, por exemplo, eu conheci o Parque Tecnológico de São José dos Campos há uns 4 anos atrás. Eu já fiz 2 visitas para eles lá, levando o secretário na época de Tecnologia e Inovação de Niterói. Eu levei o secretário lá no Parque de São José dos Campos. Para quê? Para fazer o network com o parque e mostrar também a realidade do parque para Niterói, né, como que poderia vir para Niterói uma realidade dessa. E assim a gente vai criando os contatos, né? E manter também esses contatos, né? É importante você manter esses contatos vivos, né? Tá sempre em comunicação. A rede social está aí para ajudar a gente. Então, a gente precisa parar de perder tempo com as redes sociais e utilizar elas para o bem, né? O LinkedIn, uma ferramenta fantástica para interligar a gente ao mundo profissional, mas tem outras ferramentas aí para a gente divulgar nosso trabalho, se conectar com o mundo, né, e buscar informação, né, e buscar informações que é o mais necessário. Então, é isso. Use a internet para o bem. Use a internet a seu favor. Vá nos eventos, faça contatos e depois visite esses contatos pessoalmente. Faça apresentações da sua empresa, mostre lá a apresentação oficial da sua empresa e traga esses contatos sempre perto de você. Uma hora você vai precisar deles ou eles vão precisar de você e vai poder lembrar de você. É isso que eu indico para todos, né? Muito obrigado, Robson. É sensacional sua trajetória e a trajetória da CT Smart. Nós da equipe Labits agradecemos a sua presença. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço.